Eu tenho até medo de perguntar as coisas pra ele, viu? Você tá bem? Como é que você tá? Tô em pé. Se você não estiver vendo, né? Ô Brutinho, você estuda em qual ano? 2019, ou você acha que eu viajei no tempo e tô estudando em 2020? Brotinho, você pretende assim, se formar no quê? Pretendo ser médico. Ai, mas com esse mau humor eu nem quero ir no consultório. Fico nervosa. Falei médico, não veterinário, se você não, né? Ele pode falar, Lorena. Você não acha que você é muito sem coração? Sem coração eu tava era morto, ou você acha que eu sou um robô? Ah.